Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e tô resolvendo a prova de física do vestibular 2022 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 5 da prova da segunda fase. A questão diz assim: um estudante de física da Universidade Estadual do Ceará, durante um experimento realizado com um espelho esférico convexo, observa e registra em tabela os valores da razão entre o tamanho da imagem conjugada pelo espelho e o tamanho de um objeto O, para diferentes distâncias do objeto ao espelho. Quando a distância do objeto ao espelho foi de P1, o valor registrado na tabela foi de 1/2. E quando a distância entre o objeto e o espelho foi de P2, o valor registrado foi de 1/4. Com base nos valores registrados pelo estudante, a razão entre P1 e P2 é representada por... Então, a gente tem que reproduzir o experimento por meio de figura, para que a gente consiga entender e visualizar o que está acontecendo. Então, eu vou fazer assim, ó. No caso 1, tá? Ele está usando lá um espelho convexo. O espelho convexo, ele pode ser representado dessa forma aqui, aonde a gente sabe que a parte espelhada é essa aqui. Beleza? Então, o que o problema falou? Quando ele pegou e colocou um objeto aqui, certo? A gente sabe que a sua imagem, ela ficou com a metade do tamanho, né? Aí, o que acontece? A gente sabe que aqui ficou a imagem, beleza? Então, eu posso escrever o seguinte, lembrando, né, que daqui até aqui, distância objeto e espelho, a gente chama de P. Como eu estou no caso 1, eu vou chamar de P1. E a distância da imagem ao espelho é o P', então eu vou chamar de P'1, beleza? Bom, como a imagem, né, como o problema falou que o objeto foi reduzido à metade, a gente pode dizer que aumenta o pintinho. Como é que eu faço para aumentar o pintinho? Eu tiro a pelinha do pintinho e ele aumenta, beleza? Então, o que vai acontecer? Se ele falou que nesse caso aqui o aumento foi de 1/2, então eu vou escrever assim, ó, 1/2 é igual a menos P1' sobre P1, beleza? Então, eu posso dizer que o meu P'1 vai ser igual a menos P1 sobre 2. O que eu fiz? Eu simplesmente peguei o P1, botei para lá e peguei o sinal e passei para o outro lado, beleza? Agora, o que o problema falou no caso 2? Ele falou que, usando o mesmo espelho côncavo, quando eu coloco um objeto na frente do espelho, né, o objeto aqui, a sua imagem ficou em 1/4, ou seja, ela ficou menor ainda. Então, o que a gente sabe? Que essa distância aqui é P, mas é o P do caso 2, então P2. E essa distância aqui é o P' do caso 2. Mais uma vez, a gente vai aumentar o pintinho, então vai ficar o quê? 1/4 é igual a menos P'2 sobre P2, ou seja, que o meu P'2 vai ser igual a menos P2 sobre 4. Beleza? Então, a gente sabe quem é o P'1 e o P'2. Só que note o seguinte,
O problema, ele quer a razão entre o P1 e o P2. E aí, a gente lembra o seguinte, olha só, eu vou até escrever aqui. Se é o mesmo espelho, a gente tem uma característica dele que vai permanecer igual, que é o quê? O seu foco, ele vai ser igual. Então, eu vou usar a fórmula da fimose. Qual é a fórmula da fimose? Uma fimose é igual a um pintinho mais uma pelinha. Essa é a fórmula da fimose. Porém, em concursos, né, em provas de vestibular, eu não gosto de usar a fimose porque você tem que tirar mínimo, depois você pode esquecer de inverter o resultado e errar uma questão tranquila. Então, como eu chamo, eu uso a superfimose. A superfimose é F igual a P' P' mais P, beleza? Então, eu vou usar a superfimose. Vou baixar aqui para a gente ter mais espaço. Olha só, o que está acontecendo? A gente não descobriu que o foco da situação 1 é igual ao foco da situação 2? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, que P'1 vezes P1 divididos por P'1 mais P1 vai ser igual a P'2 vezes P2 divididos por P'2 mais P2. O que eu fiz? Eu igualei, né? Porque o foco desse espelho é o mesmo foco que aquele espelho. Como o foco é P', P' mais P, eu só substituí. A gente não sabe que o P1' vale menos P1 sobre 2? É. E que o P'2 não vale menos P2 sobre 4? É só substituir aqui e resolver. Essa questão, ela vai dar um pouquinho de trabalho em função disso. Beleza? Então, olha só, eu vou recortar essa fórmula e vou colocar aqui no canto para a gente ter mais espaço. Beleza? Ó, vamos colocar ela aqui. Então, a minha relação, já substituindo esses valores, vai ficar assim, ó. O P1' é menos P1 sobre 2 vezes P1 menos P1, né? Não P'. Então, vai ficar menos P1 sobre 2 mais P1. Vai ser igual a menos P2 sobre 4 vezes P2, divididos por menos P2 sobre 4 mais P2. Beleza? Ó, eu vou resolver esse cara aqui. Vai ficar assim, ó. A gente tira o mínimo, vai dar 2, né? Então, fica menos P1 mais 2P1. Então, esse cara resolvendo, menos P1 mais 2P1 vai ficar P1 sobre 2. Esse cara aqui vai ficar assim, ó, tira o mínimo que vai ser 4, então vai ficar menos P2 mais 4P2. Ou seja, vai ficar 3P2 sobre 4. Beleza? Então, eu vou pegar esse valor e vou substituir na minha relação. Então, vai ficar assim, ó. Esse cara aqui, a parte de cima, a gente vai repetir inteira, né? Porque eu não mexi. Vai ficar assim, ó. Menos P1 vezes P1 divididos por 2. E aqui embaixo, no lugar desse cara todo, eu vou botar o quê? P1 sobre 2. Beleza? É igual a menos P2 sobre 4 vezes P2, divididos por 3P2 sobre 4. Beleza? Olha o que aconteceu.
Se a gente notar, ó, aqui tem P1 sobre 2, aqui tem P1 sobre 2. Então, a gente vai simplificar esses dois. Beleza? Aqui, ó, P2 sobre 4, P2 sobre 4. Cuidado com o sinal, vai ficar assim, ó, menos P1 sobre 1, né? Vai ser igual a menos P2 sobre 3, certo? Como eu tenho menos dos dois lados, essa equação vai ficar assim, ó, P1 sobre 1 é igual a P2 sobre 3. Ele quer a razão P1 sobre P2, não é? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o P2 e vou botar aqui. Então, eu sei que P1 sobre P2 vai ser igual a 1/3. 1/3 é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.